O texto que me foi dado por Deus para que pudesse ministrar hoje fica em Marcos capítulo 4, vocês acharam? O verso de número 35. Amém? Eu não sei se está aqui em cima ou não. Então vamos meditar na palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele respondendo, repreendeu o vento, disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Algumas traduções vão dizer tímidos. Como não tendes fé? Sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, eu quero bendizer teu nome, te agradecer pelos louvores que já foram entronizados, Senhor, por cada membro que está, ó Deus, nesta noite, conectado na videira verdadeira. Senhor, que teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, que possamos sentir a tua presença como os discípulos a caminho de Emaús, Senhor, sentir o coração ardendo em chamas pela tua presença. Senhor, não nos deixe sem a tua presença neste lugar, Senhor. Senão isso aqui seria apenas uma reunião formal. Mas quando nós falamos acerca da tua palavra, a tua palavra, ela brilha porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quero que os amados confiem no poder de Jesus em todas as situações. Esse é o meu objetivo. Vocês confiem no Senhor Jesus em todas, não é em algumas, em todas as situações. O texto que nós acabamos de ler, ele fala-nos de algumas situações que porventura talvez eu passei, você passou. Acredito que quem nunca passou por um mar encapelado? Quem nunca passou por uma situação adversa e você olhava, parecia que o problema ia se agigantando cada vez mais? Não foi diferente com os discípulos. Os discípulos tinham ouvido uma palavra que era para eles atravessarem para o outro lado. A palavra já foi direcionada. Havia uma palavra que conduziriam até a chegada do outro lado. Só que no percurso, e eu queria falar da nossa vida, falar do nosso bairro, falar da nossa cidade, falar do nosso país, a gente atravessa tanta situação ao sair de casa. Quando você sai de casa, você liga a TV, provavelmente tiroteio na Avenida Brasil. A pessoa já fica preocupada. Qual o problema aí? O problema nos amedronta, irmãos. O problema, às vezes, te paralisa. Porque existe dois tipos de medos. O medo que te paralisa e o medo que te faz prosseguir. O medo que te paralisa é aquele medo que o apóstolo Pedro teve quando estava andando sobre as águas. Desfocalizou. E quando nós desfocalizamos, a tendência é perder o foco. Qual era o foco? Jesus. Quando desfocalizamos, nós vamos afundando. Foi justamente isso que Pedro aconteceu. E Jesus teve uma palavra ali de ânimo, não foi só uma exortação, mas uma palavra de ânimo para o apóstolo Pedro. Ele chama homem de grande fé? Pouca fé. Desafiando Pedro. É como se ele estivesse dizendo: rapaz, olha para mim, cara. Eu estou contigo. E às vezes nós, pela nossa pequenez humana, nós não conseguimos ver além da tempestade. Nós não conseguimos ver além do vento. O vento às vezes sopra, irmãos.
e sopra, te joga de um lado para o outro. O vento, ele é contrário muitas das vezes, e são situações imprevisíveis que você não esperava, e ela acontece. São situações também tráveis que você não consegue administrar na hora, porque você está no meio de um olho de um problema, talvez de um furacão, você está ali envolvido naquilo. E aqui o que eu aprendo é com o Senhor, que ministrou no meu coração para que eu pudesse falar com os irmãos, que muitas pessoas também percorrem e procuram uma saída, e essa saída eles querem automática. Quem nunca ouviu falar, olha, vem para Jesus que teu problema acabou? Meu irmão, isso é loucura. Se eu falar isso para você que teu problema acaba, isso é loucura. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis, olha, se a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem um detalhe, tende o que é bom nas aflições, não é no dia bom. Ter bom ânimo nas aflições. É aqui que é para que eu e você venhamos nos apegar. Ter bom ânimo nas aflições, no mar encapelado, na dificuldade, irmãos. Diante disso, então, estão surgindo cada vez mais igrejas, irmãos, infelizmente, interessadas no números e não em pregar o quê? A palavra, a verdade. Então, vamos selecionar, vamos encher, mas não se preocupe em cuidar, porque o cuidado, ele requer para uma liderança, cuidar, não é isso? Jesus, por várias vezes, você vê ele cuidando, você não vê ele preocupado com o número. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele disse isso, mas o cuidado, irmãos, aqui, o mestre sabia que eles iam terminar, porque mesmo sendo homem, ele era Deus, e ele sabia que os discípulos iam tremer e temer aquele momento. E quem de nós nunca passamos por um momento na nossa vida que trememos e ficamos às vezes com medo? Aí fala, pastor, mas esse medo ele não pode roubar a minha fé, irmãos, porque é uma luta dentro de nós entre exercer a fé e ter medo. Então, diante disso, estão surgindo o quê? Muitas igrejas que estão interessadas no números e não em pregar a verdade, utilizando o quê? Estratégias, irmãos. Estratégia de marketing. E qual é a frase corriqueira? Venha, os seus problemas acabarão. Se você tem algum problema, a solução do teu problema é hoje. Vem aqui. Você vai receber a cura hoje. E se Deus não quiser curar? E se Deus não falou para cura? E é disso que a gente precisa estar entendendo. Então, vergonhosamente, uma igreja que se diz cristã tem utilizado as palavras como esta: pare de sofrer. Quem nunca ouviu isso? Pare de sofrer. Dando a falsa ideia de que uma pessoa em companhia de Cristo não passa por problema, não fica isento da dor, não fica isento da dificuldade, não fica isento do luto. Nós passamos por isso. Talvez você esteja, poxa, eu estava esperando o pastor trazer uma mensagem de autoajuda aí, que eu estou aqui pensando no dia de amanhã. Não, meu irmão, não vou trazer uma palavra de autoajuda para você, eu quero fazer você entender o processo. E o processo, às vezes, ele traz sofrimento. Então, alguns vendem até o evangelho como mercadoria e ainda utilizam a propaganda enganosa do evangelho. Vejamos nesse texto o resultado verdadeiro de encontrarmos com Jesus no barco. Você encontre com Jesus no barco hoje, estou te convidando, e ele está no barco. Talvez o teu barco, a onda já deve ter jogado muita água dentro e você, acho que eu vou a pique dessa vez. Eu acho que o negócio está ruim para o meu lado. Mas eu quero te chamar a atenção
Jesus no barco, as coisas mudam. As coisas mudam. Os discípulos remavam, nada acontecia. Mas ele não disse para eles pararem de remar. Ele não... Vocês estão fazendo a tua parte. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte nesse negócio. Aprendo aqui algo. Não temos garantia da ausência de problema. Vamos lá para o verso 37, acompanhe-me, por favor. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Estavam se enchendo. Talvez você esteja lutando, remando, o negócio está rodando. Falou, meu Deus, eu estou orando, o negócio parece que... E eu estou pedindo, o Senhor me livra disso, Deus. O que está acontecendo? Mas Jesus está no barco, tu despertou ele. Tu usou tua força, tu usou tua expertise, tu fez o que você podia fazer, mas você despertou Jesus nesse momento, falar com Jesus, porque Ele está acessível a cada um de nós. Amém? Ele está acessível. Jesus, ele não vai atender só o pastor, um presbítero, não. O véu do templo foi rasgado abaixo, e por isso nós temos livre acesso a ele. Agora, eu não posso deixar Jesus tentar resolver o problema. Eu vou naquele que pode ser a solução para o problema que eu estou vivendo agora. Então os discípulos estavam literalmente com Jesus no barco, irmão. Literalmente. Não era um passeio de Jesus, ele estava caminhando com eles, estavam cruzando o mar da Galileia. A presença física de Jesus não lhe garantiu a ausência de problema, irmãos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, é muito interessante, que faz um paralelo com esse, que diz, quando passares pelas águas, quando pelos rios, não te cobrirão, quando pelo fogo, chama nenhuma queimará ou arderá em ti, porque eu sou contigo. Entende o processo? Você vai passar pelo problema. Deus em nenhum momento te isenta de passar pelo problema, mas Ele passa contigo no problema. Ele está conosco no pior problema que você talvez tenha imaginado, ou tenha vivenciado, ou esteja vivendo na sua vida. Então, não foi um probleminha, coisinha corriqueira, a marolinha de onda ali bateu no barco, e os discípulos ficaram, não foi um probleminha, foi um problemão que eles enfrentaram. O texto original fala de um grande vento. Você imagina um vento médio e um grande vento. Eu, quando tinha 18 anos, eu fui para Ilha Grande. Quem conhece Ilha Grande aqui? E eu estava numa praia chamada Abraãozinho. Conhece Abraãozinho? Tem o Abraão, que é o centro, tem o Abraãozinho. Você anda um pouquinho até chegar lá. E, de repente, do nada, como eu falei, imprevisível, é imprevisível. Me botaram numa canoinha, eu caía toda hora da canoa. Botaram do outro lado, eu caía do outro lado. Até que eu peguei o macete da canoa, e é bom. Peguei o macete da canoa, levei uma linha de fundo, estou lá pescando. Rapaz, de repente, estou sentindo o vento, o mar ficando... E eu danei a remar, e não saía do lugar. Aí o senhor, que é pescador, que estava lá, ele falou, para diagonal, eu consegui sair, mas quando eu consegui sair, eu fui perceber o tamanho do problema, e era um problema, bateu um sudoeste, vocês sabem que sudoeste o negócio é sério, a palmeira ela se envergava, o vento contrário, eu fiquei com medo, muito medo, porque o meu medo era de me levar para mar aberto, e ali eu ir a pique, mas graças a Deus consegui sair daquele problema. Por quê? Porque eu vejo que não foi minha expertise, Deus já estava ali, usando da misericórdia dele com a minha vida, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí tu fala assim, mas e você era ímpio, e Deus tem misericórdia, irmãos. O mais vil pecador, Deus tem misericórdia. Então a gente precisa entender que
A palavra megale, ou mega, passou para o português como prefixo que confere a ideia de uma coisa muito grande. Não era apenas um vento, mas era um vento muito grande. Já ouviu essa palavra mega empresário? Tem um empresário, um mega empresário, aquele cara que tem muito dinheiro, ele tem várias empresas, é um mega empresário. Mega mercado, tem um mercado, mas tem um mega mercado, é algo muito grande. Algo que vai além de super, é mega. O supermercado nós conhecemos, agora mega, algo muito grande. Então a onda que bateu ali era uma mega, algo muito, muito imenso. Então, em outras palavras, os discípulos mesmo com Jesus enfrentaram um mega vento. Um vento que era diferente de todos os ventos que eles haviam experimentado. E olha que eles eram pescadores. Pescadores sempre, quando está no mar, o mar vira, né, acontece tempestade, mas aquela era diferente. E às vezes as tempestades vêm para nos provar, vêm para nos forjar, vêm para nos lapidar, vêm para a gente criar dependência dele que está no barco, dele. Então, eles não foram os únicos nem os últimos a contarem com a presença de Jesus e passarem por grande dificuldade. Eu acredito que você um dia contou com Jesus quando passou por uma grande dificuldade. Quem de nós? Nós corremos para um lado, para o outro, buscamos o socorro de A, de B, e de repente você faz como o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, é Ele que nos socorre. Ele é o nosso socorro bem presente. Em que momento? Na hora? Os discípulos estavam angustiados. Estavam angustiados. Estavam desesperados, querendo resolver o problema que apareceu. Do nada, apareceu um problema. Então ninguém se iluda, não se iluda. A vida cristã não é um mar de rosa. Tem mar encapelado também, meu querido. Tem mar encapelado. Ah, meu amado. Então, muitas vezes, uma verdadeira guerra que travamos. A Bíblia e a prática nos mostram isso. Você provavelmente passou por algum problema. Então, a Bíblia nos mostra que nunca tivemos garantia da ausência de problemas. Eu já falei desse texto que eu acho muito interessante, Paulo dizendo, quando ele chegou à Macedônia, a carne dele não teve repouso algum, ou seja, problemas, combates internos, emocionais e externos, que eram as pessoas. Nós travamos problemas, e problemas eles surgem, e eu vejo aqui, então não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Aprenda uma coisa, irmãos, o que cabe Deus fazer, Ele vai fazer. O que cabe você e a mim fazer, devemos fazer. Eu quero te levar para o verso 38 agora. Deixa a tua Bíblia aberta. Até o verso 40. Diz assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre. Você acha que eles falam assim: mestre? Ô mestre. Ô mestre. Imagina uma pessoa desesperada, como é que chama? Quando eles olham a mar encapelada, aquela onda fazendo até caracol. Eles gritaram, irmãos. Gritaram: mestre! E Jesus acorda calmo, sereno e tranquilo. Aí você vê que Jesus não é imediatista, né? Se é um outro, ai meu Deus! Mas Jesus acorda. No verso de número 38, eles despertam o mestre, dizendo-lhe: mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, emudece, aquieta-te.
Você sabe quem você serve? É um Deus que, pela palavra do seu poder, Ele dá uma ordem, os elementos da natureza obedecem. Ele disse, haja luz e houve. Opa, então você está falando com Deus que é grande, muito grande, é muito mais do que mega onda, Ele está acima de tudo e de todos. Louvado seja Deus, aleluias, glórias a Deus. E no verso de número 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar, cala-te, quieta-te, o vento se aquietou e houve grande bonança. Vamos para o 40 agora. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Essa palavra, ela vem ao nosso encontro. Se você disser para mim assim, pastor, eu nunca senti medo. Rapaz, você é de outro planeta. O medo da conta não bater lá na hora que você vai sentar e falar assim, meu Deus, esse mês eu acho que eu extrapolei, né? Medo. O medo de você ser assaltado. Está dentro de uma condição, de repente entra alguma pessoa, e aí teu desconfiômetro fica alto. E você faz um julgamento preconceituoso, antecipado. Porque o negócio está tão brabo que você fica... Isso é medo. Não é, Priscila? Não é medo? É medo. Medo de que alguém invada a tua casa. Medo. Medo de um louco entrar na sua casa. Medo. Mas aí você não pode deixar que esse medo te paralise. Você não vai deixar de fazer as coisas. Mas lá no fundo você fica receoso com as coisas. E aqui eu aprendo algo, irmãos. E eu quero, já partindo aqui para a prévia. Então, os discípulos, apavorados diante de um grande problema, pensaram que não havia mais saída. Eita, não tem mais saída não, cara. A gente está remando. Remamos, fizemos tudo o que tínhamos que fazer e o problema está aí, ó. Você sabe que tem gente que é assim, o problema vem, já fizemos tudo o que tinha que fazer, ó. Chega, não dá mais não. Vamos largar tudo. É assim mesmo. Acho que a gente vai acabar sucumbindo mesmo. Vamos acabar morrendo. Logo, então, acordaram Jesus, que dormia no barco, e quando ele tinha uma solução, disseram-lhe, no verso 38b, não te importa que pereçamos? Senhor está vendo aí, o senhor não está preocupado com a gente não? E quando você está passando por um problema, você não fala, mas você pensa, será que Deus não está vendo isso não? Eu estou nessa luta aqui, rapaz, Deus, será que tu não está vendo esse problema meu não? E a gente quer cobrar de Deus uma coisa que a gente era só despertar Ele. Fala, Senhor, me ajuda nessa situação, Pai. Olha como é que esse mar está. O negócio está feio. Eu não consigo mais remar nisso não, mas o Senhor pode me ajudar aí. O que o Senhor vai fazer? Conversar com Deus, Ele é acessível a cada um de nós. Como quem diz, faça alguma coisa para nos salvar. O senhor está dormindo, faz alguma coisa aí. Queremos dar uma ordem para Deus, né? Parece que Ele é um garçom agora. Ele está ali com a bandeja pronto para nos servir. Só que Jesus já sabia. Anteriormente, eles haviam tido uma aula teórica com Jesus. Agora era prática. Você sabe que às vezes Jesus nos leva para a prática? E a gente não entende? Achamos que é teoria, mas é prática. O problema acontece, fica quieto. Pergunta a Deus, Senhor, o que eu posso aprender com esse problema aqui? Eu sempre digo que Deus é pedagógico, Ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. Nosso Deus, Ele não quer nos destruir, mas construir um caráter em nós.
Amém? Então, os discípulos não estavam dispensados de fazer a parte que lhe cabia. O que eles não tinham percebido é que não estavam dispensados de fazer a parte deles. E qual é a nossa parte nisso, irmãos? Às vezes queremos botar na conta de Deus tudo. E a nossa parte? Queremos falar com Deus apenas para cobrar a Ele alguma coisa, mas temos nos relacionado com Ele, falado com Ele, sinceramente, colocado o nosso coração diante de Deus e falado: Senhor, olha como é que eu estou, Deus, Tu me conheces, Tu me sondas. Então, algumas versões mostram que Jesus, ao chamá-los de tímidos, no verso 40, não é o ideal. Outras de medrosos, e com base no original é possível dizer que Jesus chamou de covardes. São covardes. Então a gente já foi covarde um dia, amém? Quem nunca foi covarde aí, irmão? Os valentes de Gideão aqui? Quem nunca teve um momento de covardia, quando é desafiado? Eu vou contar uma experiência aqui breve, irmãos. Uma vez eu fui com um jovem diácono, e eu acho que eu já falei isso aqui, e eu falei para ele, falei assim: não vai de gravata não, porque o esposo me falou que ela está endemoniada. E ele botou a gravata. Não, pastor, eu só gosto de andar de gravata. Eu falei: então fica à vontade. Botei uma camisa comum e fui, tênis, calça jeans e fui. E quando chegamos lá, a mulher estava deitada no sofá. Aí ele: ela está doente, ela está enferma, posso orar? Eu falei: ora. Aí ele fez assim, a gravata dele foi perto do rosto dela, ela aguentou na gravata dele, irmão, uma coisa. Pensa numa mulher, a Beth ali, aquela Beth ali, a Beth, eu estou falando assim de magrinha, tá? Não é para uma pessoa magrinha, Beth, a mulher igual a ela, mas só que ela estava doente, a mulher estava doente. A mulher aguentou ele pela gravata assim, ela sentou, e ele olhando para mim, aí eu olhando para a cara dele, a mulher levantou, ela arrumou uma força descomunal, ela levantou ele, eu estava vendo as perninhas dele já saindo do chão, eu saí em nome de Jesus. Aí ela parou, ela caiu de joelho, eu repreendi em nome de Jesus aquele demônio. Aí ela saiu correndo para o quarto, irmãos, correndo para o quarto. Aí ela falou assim: aqui você não entra não. Eu falei: é aí que eu vou entrar agora. Aí o diácono estava comigo assim: o senhor tem certeza? Eu falei: vou lá, rapaz, é ali que está o negócio, vamos lá. Quando eu cheguei lá, irmão, em Cristo Jesus eu não minto, o negócio estava sério. Um peso de treva naquele quarto, um peso. Eu falei: Satanás, tu vai sair daqui em nome de Jesus, tu vai sair. A mulher, ela se colocou deitada assim, com a cara no chão. Aí eu fui entender quando Deus falou que a serpente fumegaria o quê? O pó da terra. Ela ficou assim, ó. Eu falei: Satanás mesmo, tu está repreendido. Comecei a orar, a clamar a Deus. Aquele demônio saiu daquela mulher. Irmãos, o demônio saiu. Eu falei para ela, falei: ó, ele saiu, ele vai dar a volta aí. Se ele encontrar a casa vazia, vai ser pior. Ele vai vir a reboque, vai trazer tudo que tem. Ela: não, eu agora vou me comprometer. Irmão, foi 2 dias no culto, sumiu. Voltou pior. Eu acho que aquela senhora até faleceu, porque quando eu saí de lá, eu já não tive mais notícia, porque o estado dela estava ruim. Então, para os irmãos terem uma ideia, são situações que vão acontecer. Nós também não estamos dispensados de fazer a parte que nos cabe. Reclamar com Jesus em meio às diferenças, dizer: o Senhor não se importa com o que está me acontecendo, é o mesmo que declarar a nossa total falta de fé. Você tem problema na tua casa? Eu tenho. Quem não tem problema? Tem problema familiar? Todo mundo tem. Todo ser humano tem. Mas a nossa parte nós temos que fazer.
é confiar naquele que tem poder para mudar. Ele não vai isentar você de passar pelo problema, mas Ele está contigo no problema. Ele está contigo, louvado seja Deus. Então, na hora da dificuldade é que realmente temos a chance, amados, de demonstrar a qualidade da nossa fé. Qual é a qualidade da nossa fé? É nessas horas. Se a nossa fé for comparada a um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, comparada, mas quando germina, cresce e fica maior. Então a nossa fé, ela tem que ser progressiva, ela tem que crescer, ela não pode ficar estagnada. Nós temos que crer no impossível. Não seja covarde diante das dificuldades, demonstre que confia em Jesus, faça a sua parte, creia. Vamos voltar para o verso 39 agora. Temos a garantia de um final feliz. Opa, em meio às adversidades, o final é feliz. Versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Final feliz. Eu acho que eles desejavam isso muito no coração deles, esse problema. Esse problema. Eles remavam e davam de cara com o problema. Às vezes a gente é assim, né? A gente acorda, está o problema lá. Dorme, está o problema lá. Mas uma hora o problema vai sair, sabe por quê? Porque uma hora Jesus vai dar uma ordem. E vai haver pequena bonança? Grande. Catuca seu irmão e fala assim: vai vir grande bonança. Grande, grande. Grande bonança. É o que nós almejamos, é o que nós cremos. Vai vir grande bonança. Então, com Jesus no barco, junto conosco, amados, não temos a garantia de ausência de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte. Crer sempre, mas temos a garantia de um final feliz. O final vai ser feliz. Aquela mega onda ou mega problema que estavam ali assustando os discípulos e que eles enfrentaram, esse maremoto, para Jesus é o quê? Tem um louvor que diz: mas para Deus é nada. Era nada para Jesus. Você acha que Jesus estava preocupado com aquela onda? Mas nos preocupa, né? As ondas, quando vêm, elas nos preocupam. Mas para Jesus isso não é nada, gente. Qual é o tamanho do teu problema? Mostre o tamanho do teu Deus para Ele. É isso que nós precisamos acreditar e confiar. Com o seu poder e autoridade, repreendeu o mar e logo tudo ficou calmo. Aí tem um louvor que diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Quem já ouviu? Quem não ouviu, ouça. Davi deve ter ouvido. Olha que louvor, calmo, sereno e tranquilo. O mundo está despedaçando, as coisas estão, o mar encapelado, Golias está se levantando e você está com ele, calmo, sereno e tranquilo. Ele está contigo. Ele está contigo. Não desista, continue crendo. Então, com o seu poder e autoridade, repreendeu o vento e o mar e tudo ficou calmo. O texto mostra que o maremoto não se tornou apenas bonança. Você vai ler: então ficou bonança. Não, mas sim uma grande. Aí, não é apenas uma bonança, mas uma grande bonança. Uma grande. É que a gente às vezes esquece um detalhezinho, né? Não, vai ficar tudo legal. Não, vai ficar tudo imenso. Qual era o tamanho do problema? Jesus triplicou o tamanho da bênção.
Esse problema aí que te incomodava? Eu vou te honrar. Qual é o tamanho do teu gigante? Ah, ele vem contigo com espada e lança. Vai lá com um fechinho, pega lá umas pedrinhas lá do rio. É desse jeito que eu vou te honrar. Então o problema que às vezes vem sobre nós é para nos paralisar, irmãos. Vem para te paralisar. E se você não tiver fé e focado, você para. Aparece mais uma vez a palavra mega. Jesus transformou um mega problema em calmaria. Mega problema. Então, às vezes tem problema, mega problema, e agora ele está transformando isso em calmaria, tranquilidade, para você saber lidar com esse problema que talvez te incomode. Aleluias. Então, calmaria espontânea que só pode ser criada por um poder sobrenatural, irmão. Só Ele pode dar essa calma, essa paz. Uma paz que ninguém consegue descrever a paz com Cristo. A paz com Cristo, o mar pode estar encapelado, mas você está ali, sabendo que Ele está no barco. Eu estou contigo. O barco não vai a pique, eu estou contigo. A hora que tu der uma ordem aí, eu vou aproveitar essa grande bonança. Quem está esperando uma grande bonança aí? Toma posse. Toma posse, porque ele ainda continua no barco. Toma posse. Então, meus amados, por mais terrível que seja a tempestade que você enfrenta, ela pode se transformar em calmaria. Calmaria espantosa, que só pode ser criada por um poder sobrenatural que é Jesus. Quem conta com Jesus no barco chegará a um porto seguro. Os discípulos chegaram do outro lado, que a primeira palavra era para que eles chegassem do outro lado. E quando nós chegamos do outro lado, eles vão ter um final feliz. Sabe por quê? Porque o problema, como Paulo diz, as coisas velhas para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, que é o problema que você estava vivenciando, e avançando. Continue remando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Cristo. Conclua essa mensagem dizendo o seguinte: talvez alguém possa pensar, mas pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Foi isso que eu falei. Nem sempre o cristão vai terminar bem. Mas será que é isso mesmo? Por engano. Quem está com Jesus, ainda que morra, preste bem atenção, pois está com aquele que tem autoridade sobre os vivos e os mortos. A morte tem a última palavra? Não. A morte tinha a última, o terror do ser humano. Mas a morte bateu de frente com a vida e teve que morrer. E Jesus aproveitou que ela morreu e falou assim: agora me dá aqui. O que você acha que é autoridade, eu te venci. Jesus venceu a morte. E Ele abriu para nós o quê? Um caminho de fé. Você hoje, pode até que Jesus te chame. Possa ser que Jesus te chame hoje, ou daqui uns dias, daqui uns anos. Possa ser. Mas você tem um lugar certo. Sabe por quê? É o que Paulo fala, que esta breve e momentânea tribulação, luta que a gente passa, né? Não pode comparar-se com o peso de glória que sobre nós há de vir. Vai vir um peso de glória sobre a vida do crente. Vai vir um peso. Se nós cristãos confiarmos ou crermos somente em Jesus, aqui nesse momento, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós cremos em Jesus aqui e na eternidade.
Jesus não é apenas um conto, Jesus é real, é uma pessoa, e como pessoa Ele quer se relacionar. Eu quero te chamar, fiquem de pé.